Hoje vamos estudar um dos períodos mais incríveis e revolucionários da história: as Grandes Navegações. Foi um tempo de viagens super audaciosas, que não só mudaram o mapa do mundo, mas que transformaram a economia e a própria ideia que se tinha do planeta. Mas antes de tudo, a gente precisa apagar da mente o Oceano Atlântico que conhecemos hoje. Para um europeu da Idade Média, aquele ali era o Mar Tenebroso, um lugar aterrorizante, cheio de lendas, de monstros marinhos, um lugar onde diziam que as águas ferviam e que o mundo simplesmente acabava num abismo. Então, o que levaria alguém a se arriscar num mar desses? A resposta está num continente europeu que era de certa forma fechado em si mesmo, mas que tinha um desejo gigantesco por coisas que vinham de muito longe, lá do Oriente. E quando a gente fala dessas coisas valiosas, estamos falando principalmente de especiarias: pimenta, noz moscada, cravo. E olha, não era só para temperar a comida, não. Elas serviam para conservar alimentos, como remédios, e talvez o mais importante, era um sinal de riqueza, de status. Elas eram o verdadeiro motor econômico que empurrou essa busca toda por novas rotas comerciais. Vamos dar uma olhada nesses números para entender a importância delas. Uma saca de pimenta custava lá na origem, nas Índias, uns 3 ducados. Quando ela chegava no Cairo, no Egito, o preço já pulava para 68. E na Europa, mais de 140 ducados. Cada atravessador nessa rota por terra, árabes, otomanos, venezianos, colocavam uma margem de lucro absurda em cima. O produto ficava quase impagável. Em 1453, o Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a principal porta de entrada dos produtos asiáticos na Europa. O que era caríssimo se tornou praticamente impossível de conseguir. A necessidade de achar uma rota pelo mar, virou uma questão de urgência máxima. E quem é que sairia na frente nessa corrida para o desconhecido? A resposta estava ali, na Península Ibérica. E foi Portugal que assumiu a ponta, de forma decisiva. Mas por que Portugal? Bem, foi uma combinação de fatores. Primeiro, a geografia ajudava muito. Era uma verdadeira janela para o Atlântico. Eles já tinham uma tradição forte de navegação e pesca. Além disso, o governo era centralizado, estável e apoiava os comerciantes. E um ponto crucial: eles já tinham uma experiência conquistada na tomada de Ceuta, lá no norte da África, em 1415. E essa jornada pela costa da África foi um processo lento, gradual. Foram décadas e décadas avançando, superando medos, tanto os reais quanto os imaginários. A passagem do Cabo do Bojador em 1434, por exemplo, foi uma vitória muito mais psicológica do que geográfica. E aí, finalmente, em 1487, Bartolomeu Dias provou que era sim possível dar a volta no continente africano. Só que para enfrentar o Mar Tenebroso, não bastava ter coragem. Era preciso tecnologia. Inovações que de fato permitiram que os navegadores se aventurassem no oceano com a esperança de voltar para casa. E a grande estrela dessa revolução tecnológica foi, sem dúvida, a caravela. Era um barco leve, rápido e, o mais importante, com suas velas triangulares, conseguia navegar contra o vento. Isso era fundamental para explorar costas desconhecidas e, claro, para conseguir voltar para a Europa. Era o veículo perfeito para essa empreitada. A bússola era essencial, uma invenção que veio da China e foi aperfeiçoada na Europa. Pensa bem, no meio de um oceano sem nenhuma referência, saber para onde ficava o norte era a diferença entre o sucesso da missão e se perder para sempre no mar. Depois vinha o astrolábio. Com ele era possível medir a altura do Sol ou das estrelas no horizonte. E com essa medida, os navegadores conseguiam calcular a latitude, ou seja, saber o quão ao norte ou ao sul o navio estava no mapa. E tinha também a balestilha, que era um instrumento mais simples que o astrolábio, mas que permitia fazer medições ainda mais precisas da altura dos astros. Juntando tudo isso, bússola, astrolábio, balestilha eram o GPS da época. A navegação deixou de ser só uma arte cheia de incertezas e começou a virar uma ciência.
Então, com a tecnologia certa e toda a experiência acumulada, o palco estava pronto. Pronto para as viagens que iriam finalmente conectar o mundo de uma vez por todas. 6.000%. Esse foi o lucro que a primeira viagem de Vasco da Gama até a Índia trouxe. Um retorno financeiro tão gigantesco que provou de uma vez por todas que o risco absurdo de se lançar ao mar valia e muito a pena. Agora, o mais interessante aqui é comparar as duas estratégias. De um lado, a portuguesa, com Vasco da Gama. Foi um plano metódico, passo a passo, que terminou com a descoberta de uma rota que funcionava. Do outro lado, a espanhola, com Colombo, que apostou numa ideia ousada e, ao errar o caminho para a Ásia, acabou encontrando um continente inteiro. Um sucesso e um fracasso que, juntos, redesenharam o nosso mundo. Mas essas viagens foram muito mais do que grandes feitos de navegação. Elas deram o pontapé inicial numa verdadeira revolução comercial global. E as consequências disso a gente sente até hoje. O mundo dali em diante nunca mais seria o mesmo. Uma das primeiras consequências foi o que a gente chama de intercâmbio colombiano. Produtos como batata, tomate e milho saíram das Américas e transformaram a alimentação na Europa. Do outro lado, o cavalo, a cana-de-açúcar e o café vieram para o lado de cá e mudaram tudo. Mas, infelizmente, essa troca não foi só de coisas boas. Doenças também viajaram e acabaram dizimando populações nativas inteiras. E para gerenciar esse novo mundo, surgiu um novo jeito de pensar a economia: o mercantilismo. A lógica era até que simples. A riqueza do mundo é limitada. Então o objetivo de cada país era pegar a maior fatia possível desse bolo, principalmente na forma de ouro e prata. E como isso funcionava na prática? Basicamente em três pilares. O primeiro era o metalismo, o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. O segundo era a balança comercial favorável, ou seja, vender mais para o mundo do que comprar dele. E o terceiro era o protecionismo, criar impostos bem altos para produtos importados, forçando o consumo do que era feito em casa. Nesse sistema, as colônias tinham o papel de gerar riqueza para suas metrópoles. Elas não tinham liberdade. Não podiam negociar com quem quisessem, nem criar suas próprias manufaturas. A única função delas era fornecer matéria-prima barata para a metrópole. E ao mesmo tempo ser obrigada a comprar os produtos caros que vinham de lá. Essa relação ficou conhecida como Pacto Colonial. Não há dúvida de que as grandes navegações deram origem ao mundo globalizado e ao capitalismo que a gente conhece. Foi um salto tecnológico e geográfico absurdo. Mas é preciso lembrar que essa integração global foi construída em cima da exploração das colônias e de um custo humano gigantesco para os povos conquistados.